Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O Senhor está aqui, meus irmãos. Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui, é nítida a sua presença. Se assente glorificando ao Senhor e ainda com reverência à palavra de Deus, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 23 ao 30. Êxodo 25, do 23 ao 30. Enquanto você vai encontrando, eu quero cumprimentar de modo especial todas as mamães, em especial a nossa pastora Kátia e a minha mamãe também, que eu já homenageei hoje. Eu tenho o privilégio de ainda ter comigo aqui na casa do Senhor. Quero cumprimentar de forma especial também ao meu pastor presidente, ao nosso pastor vice-presidente também, pastor Davi, que são referenciais na palavra de Deus e também para a minha vida. O nosso pastor me orientou para que nós dessemos uma mensagem alusiva ao Dia das Mães. E pensando nisto, eu não tinha um sermão pronto, exclusivo para os Dias das Mães, mas eu penso ser essa mensagem de hoje, que será simples, mas pela graça de Deus eu espero que ela seja efetiva e eficaz, sobre a importância da mesa. Quero deixar logo os créditos, que é um sermão baseado numa pregação que eu ouvi de uma missionária chamada Pamela Duarte Carvalho, a quem eu também tenho um costume de chamar de amor da minha vida, a minha Pampinhas. E ela me ajudou muito, e eu peguei um sermão dela emprestado, adaptei para compartilhar com os irmãos nesta noite sobre a importância da mesa. Portanto, vamos ler o que diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 25, do versículo 23 ao 30. Diz assim: também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhes farás moldura ao redor da largura de 4 dedos. E lhes fará uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças, em que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Queridos irmãos, nessa leitura, eu tenho certeza que você percebeu alguns detalhes. Na verdade, até mesmo excessos de detalhes com respeito a todos os elementos aqui na construção do tabernáculo. E aqui nós já aprendemos de pronto que detalhes são importantes, detalhes são cruciais. Às vezes, muitas das nossas vitórias e também as derrotas são devidas a pequenos detalhes em nossas vidas. Coisas pequenas que nós demos a devida atenção e nos fizeram obter a vitória. Do contrário, coisas pequenas também que nós negligenciamos e causaram o nosso fracasso. Detalhes, portanto, são importantes, de modo que nós não podemos ignorar coisas significantes, insignificantes, aparentemente. Eu me lembro, a título de ilustração, que há alguns anos nós tivemos um probleminha no banheiro da nossa casa. O rejunte do banheiro começou a sumir. E aí os azulejos começaram a ficar à mostra e o banheiro estava começando a se alagar. E a minha esposa todo dia falando: olha, precisa trocar o rejunte. Precisa trocar o rejunte. E aí eu falei: não, amanhã eu faço. Amanhã eu vou trocar, pode deixar. E aí passou amanhã, passou depois de amanhã. Passou uma semana, eu comprei o rejunte. Mas aí para colocar o rejunte, aí foi outra prova. Aí foi mais outra semana, foi mais outra semana. E aí eu fui praticando um dos maus do século, a famosa procrastinação. Deixei alguns detalhes simples,
um simples rejunte para depois. Quais seriam as consequências da negligência desse simples detalhe? Ora, um rejunte, que dependendo da marca que você comprar, custa de 20 a 60 reais, poderia muito bem se transformar num prejuízo de centenas de reais. Ou nos dias de hoje, em que tudo é muito caro, em alguns milhares de reais. Por conta da falta de se colocar um simples rejunte, isso poderia provocar infiltração no meu piso e, por consequência, no apartamento de baixo. De forma que eu teria que trocar agora o rejunte, mas antes deveria refazer o meu piso e ainda consertar o teto do vizinho. Por conta de meros detalhes, nós podemos nos incorrer em grandes prejuízos. O final da história foi feliz. Eu troquei sim o rejunte, mas não pus de forma tão adequada e na semana que vem eu já vou ter que trocar de novo. Mas glória a Deus que o piso ainda está lá e o meu vizinho ainda não interfonou para reclamar. Me comprometo aqui com a minha esposa de trocar o rejunte antes da volta do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Mas o que eu quero ressaltar aos irmãos é que detalhes, meus irmãos, são muito importantes. E pequenas coisas ignoradas podem causar danos significativos. Nenhum prédio, nenhuma estrutura velha, antiga, ela rui de uma hora para outra. São pequenas fissuras na estrutura do prédio que, por conta do desleixo com essas coisas aparentemente insignificantes, com o passar do tempo, causam a ruína. Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar com os irmãos um detalhe muito simples do nosso dia a dia, em especial no Dia das Mães. Será que algo tão simples quanto negligenciar as refeições familiares à mesa pode nos trazer arrependimento e decepção por toda uma vida? Eu gostaria que você atentasse, nesse Dia das Mães, à importância da mesa, a importância de se assentar com os seus filhos, com o seu marido, com a sua família, ou se você está sozinho, sentar-se à mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo, para se fazer uma refeição e ter plena comunhão. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis, em que corremos o risco até mesmo literalmente de respirarmos. Não sabemos se em instantes perderemos a nossa mãe, o nosso pai, um ente querido, ou um amigo. Temos nós aproveitado esse simples e singelo detalhe de usufruir, de partilhar de uma refeição com o nosso próximo, sobretudo com os nossos familiares. A mesa, portanto, é um detalhe muito importante e que aparentemente é insignificante. Mas, se não dermos o devido cuidado a esse detalhe aparentemente insignificante, podemos nos arrepender pelo resto de nossas vidas. Olha que interessante algumas pesquisas que já estão sendo publicadas há muito tempo, com respeito à importância de se fazer uma refeição em família. E, desde pronto, eu já te pergunto, qual é a utilidade da sua mesa em sua casa? Seria a mesa um simples objeto decorativo? Ou, como na maioria das casas, um local para se depositar tudo que se traz da rua e nós empilhamos as coisas? Primeira coisa que você faz é deixar ou na bancada de comida, ou então na mesa, um centro de empilhamento de coisas. Como você tem utilizado a sua mesa, que deve ser usada para ter refeições com os seus? Olha só, uma pesquisa da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, mostrou que nem quando as pessoas estão à mesa, em família, os smartphones são poupados. Olha só, cientistas observaram o comportamento de 55 adultos que foram com filhos a restaurantes na zona metropolitana de Boston. E pasmem, dos 55, 40 deles não largaram o celular durante a refeição. Ademais, as crianças que tinham de 0 a 10 anos, e 54% delas estavam em idade escolar. Parece, portanto, que já não há uma troca entre filhos e pais. Os aparelhos ficam sempre
no meio. Olha que interessante essas imagens que eu pedi para o irmão Nilson Ivan colocar ali, em um minutinho, de como têm sido as nossas refeições. Um design gráfico tirou o celular e mostrou como é a realidade de pessoas que não usufruem do seu momento à mesa, em dias importantes como o Dia das Mães. Na nossa família nós temos um jargão para isso, cada um no seu mundinho, cada um enclausurado no seu mundo digital. E essa imagem é muito forte. Um aparelho de alguns centímetros, na verdade, causa uma separação imensa entre os membros da família, que não usufruem mais da comunhão em uma refeição à mesa. Muito obrigado. Além do mais, há outros estudos sobre o tema, por universidades, por exemplo, na Alemanha, na Grã-Bretanha, que afirmam que esse momento de refeição em família, meus irmãos, ajuda também na organização social, na imposição de limites e no enriquecimento das relações interpessoais entre os membros da família. Além do mais, isso enriquece o vocabulário dos membros da família. Hoje as pessoas não sabem nem conversar direito. Tudo é no zap, tudo é no direct. As pessoas não sabem daqui a alguns dias talvez nem falar direito. Além do mais, alguns psicólogos consideram a refeição também muito importante para a educação. Não só alimentar, mas a refeição é importante para o psicológico existencial das crianças. Olha que interessante. Outra estudiosa chamada Angela Kepler, ela conduziu uma pesquisa com 300 famílias alemãs, onde se demonstrou que as famílias que optam pelo velho hábito de conversar durante as refeições, em vez de assistir televisão, essas famílias obtêm maior harmonia e fluidez em suas relações. Além do mais, essa socióloga chegou à conclusão de que uma das melhores terapias familiares é a comunicação à mesa. Olha a importância dos detalhes. Qual foi a última vez que você se reuniu em família, em que você se assentou não no sofá, mas à mesa, sem a separação de smartphones ou então até mesmo da televisão? E é sobre isso que eu gostaria que nós refletíssemos nesse Dia das Mães, que todos nós valorizássemos a importância da mesa, que nos traz uma série de benefícios sociais, psicológicos, mas sobretudo que promovem a comunhão entre os membros de uma mesma família e, é claro, também entre o corpo de Cristo. Mas é claro que a mesa dos pães da proposição que lemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 25, não era a mesma mesa de nossos dias. É claro que eu não quero ser aqui anacrônico com os irmãos, nem deturpar o real significado do texto. Mas é certo que essa mesa nos traz princípios que são imutáveis, que foram nos dados desde o início. Há um grande embate entre a continuidade e a descontinuidade do Antigo e do Novo Testamento. Mas nós sabemos que os princípios de Deus são imutáveis. A sua lei é perfeita e que Jesus não veio para abolir a lei, não veio para abrogá-la, mas veio para cumpri-la em sua essência e nos dar o real significado da lei. Portanto, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela nos traz princípios imutáveis que devem ser aplicados à nossa vida. O texto que nós lemos se encontra no contexto da construção de um santuário que o Senhor ordenou a Moisés que construísse. Um santuário móvel, conhecido como sendo o tabernáculo. O tabernáculo era um santuário portátil durante o período da peregrinação do povo de Israel no deserto. Os levitas eram os responsáveis por montar, desmontar e transportar o tabernáculo, depois mesmo de, após os israelitas terem entrado na terra de Canaã, o tabernáculo continuou ainda sendo utilizado por eles durante muito tempo. Devido à portabilidade desse templo móvel, que se chama tabernáculo, essa cultura esteve em diferentes locais da terra prometida, até que finalmente
o rei Salomão construiu o templo e não havia mais necessidade de um tabernáculo. Qual o propósito da construção do tabernáculo? O tabernáculo, ele servia para representar a habitação do Pai no meio do seu povo. O versículo 8 de Êxodo 25 diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O próprio Deus ordenou que se construísse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Isso nos revela um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso, um Deus que é pessoal, um Deus que é relacional, um Deus que deseja estar no meio do seu povo, um Deus que se tipificou através do tabernáculo, mas que através do seu único Filho, que nos foi dado e ao terceiro dia ressuscitou, Jesus Cristo, nós podemos usufruir de tal comunhão hoje, aqui, agora, em sua presença. O Espírito Santo está em nosso meio, Jesus habita em nosso meio, e Deus nos diz nessa noite que Ele deseja habitar no meio do seu povo. O Senhor deseja habitar no meio do seu povo. É desejo, é vontade do Senhor estar no meio do seu povo. Foi para isso que Ele ordenou que se construísse o tabernáculo, para que Ele habitasse, para que Ele falasse ao seu povo, para que Ele mostrasse ao seu povo que Ele era o Supremo Senhor, e para que o povo também soubesse discernir o certo do errado, o puro do imundo. O tabernáculo servia, portanto, para mostrar ao povo de Deus que não havia outro caminho senão o caminho de Deus. Esse tabernáculo é descrito em todo o livro de Êxodo e em alguns capítulos também de Levíticos. Mas dois lugares aqui se destacam, o lugar santo e o lugar santíssimo. Vamos nos ater ao primeiro deles. No lugar santo se encontrava o nosso objeto de estudo dessa noite, a mesa dos pães da proposição. Essa mesa também, ela tinha vários significados. Havia vários rituais também para a mesa dos pães da proposição. Levítico capítulo 24 nos dá uma orientação do propósito da mesa dos pães da proposição. Todos os sábados, meus irmãos, semanalmente, eram colocados sobre essa mesa 12 pães. Acredita-se que esses 12 pães, é claro, representavam as 12 tribos, como ofertas a Deus. Cada pão representava uma dessas tribos, e esses pães eram substituídos semanalmente. E somente os sacerdotes tinham autorização para comer os pães velhos. Apenas os sacerdotes tinham acesso a esse pão. Posicionada ao lado direito, essa mesa, meus irmãos, você já entrava no lugar santo e ao lado direito havia. Essa mesa era feita de madeira de acácia, como nós lemos, e revestida de ouro puro. Ela media cerca de 1 metro de comprimento, meio metro de largura, 70 centímetros de altura. Ao seu redor havia uma moldura de ouro com 4 dedos de largura, fixada a cada uma de suas 4 pernas, havia uma argola de ouro por onde se introduziam as varas quando chegasse o momento de transportá-la. Nós vemos, portanto, nesse texto os detalhes de como era a mesa dos pães da proposição. Mas o interessante é que o povo judeu daquela época não se partilhava das refeições numa mesa convencional como a que temos em nossos dias. Mas já no tabernáculo, essa mesa tinha o mesmo formato das nossas mesas atuais. É algo que chama a atenção da maior parte dos comentaristas. Apesar da maioria dos judeus comerem deitados, geralmente apoiados sobre os seus cotovelos, essa mesa já era um prenúncio e um símbolo da comunhão que Deus desejava ter com o seu povo e da comunhão que nós devemos também usufruir uns com os outros. Qual era, portanto, a simbologia desta mesa? A mesa destaca, meus irmãos, a relação da aliança entre Deus e o seu povo. Essa mesa, ela tem vários detalhes, vários significados, várias tipologias, mas 2 nos chamam a atenção para esta noite. A primeira é que a mesa dos pães enfatiza
a provisão de Deus para Israel. Os pães representam alimento, representam o sustento, representam o suprimento necessário para se viver. E nós aprendemos, portanto, que o nosso Deus é um Deus da provisão. É o Jeová Jirê. É um Deus que se relaciona com o seu povo e que enfatiza, através desses pães, que nele nada, de nada, teremos falta. Em nome de Jesus, se lembre agora que o nosso Deus, como aprendemos no domingo de manhã, é um Deus misericordioso. Por ser misericordioso, Ele é bondoso, gracioso, longânimo, e Ele não nos deixa sofrer aflições além do que possamos suportar. Eu quero te lembrar nessa noite que o nosso Deus é um Deus provedor. Pandemia é tempo de escassez, é tempo de crise econômica, mas o nosso Deus continua sendo um Deus da provisão. E se você confiar nele, de fato entregar o seu caminho a ele e esperar nele, não se preocupe, porque ele tudo fará. O nosso Deus é um Deus provedor. Ele jamais abandonou o seu povo, visto que ele tinha uma aliança com este. Da mesma forma, ele nos lembra que ele é um Deus provedor, de nada teremos falta. E em segundo lugar, um dos aspectos interessantes dessa mesa é que a mesa destaca a íntima comunhão existente entre Deus e o seu povo. Mesa significa comunhão, em primeiro lugar, entre Deus e o seu povo. E aqui vamos para as nossas aplicações. Na Bíblia, meus irmãos, uma refeição compartilhada, esse detalhe que às vezes nós ignoramos, era um tempo de íntima comunhão entre as pessoas. Quando você se assentava alguém à mesa para comer, significava que você tinha comunhão com aquela pessoa, que você respeitava aquela pessoa, que você amava aquela pessoa. As refeições compartilhadas, portanto, representavam essa íntima comunhão. Por exemplo, nós vemos em Gênesis capítulo 18, a refeição que Abraão teve com Deus, expressando a comunhão do Criador com Abraão, nosso pai na fé. Além do mais, em Êxodo, no capítulo anterior ao que nós lemos, em Êxodo 24, nós vimos que Deus mostra um exemplo maravilhoso de comunhão. Olha só, depois que Deus deu a sua lei a Israel, Moisés e os anciãos subiram a montanha para comer uma refeição com o Senhor. E o texto relata de forma maravilhosa que naquele momento eles viram Deus. Deus se revelou após um momento de íntima comunhão, e esse momento de íntima comunhão se deu no momento das refeições. Êxodo 24, 9 ao 12. Depois você leia com calma. Essa era, portanto, a refeição da aliança, que comemorava a relação entre Yahvé e Israel. Na mesa de comunhão com o Senhor, no meio de uma refeição, a aliança entre Deus e o seu povo fora confirmada. E a boa notícia é que tudo quanto lemos nessas tipologias do Antigo Testamento são apenas sombras de melhores realidades que nos foram realizadas em Cristo Jesus, conforme o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Portanto, tudo quanto houve na antiga aliança se tratavam apenas de sombras daquilo que nos seria revelado através de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Ele é a mais completa expressão do tabernáculo e do templo, representando a presença de Deus entre o povo. Eu quero te lembrar o que está escrito no versículo 23 de Mateus capítulo 1. Eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. A boa nova é que tudo quanto lemos em Êxodo são apenas sombras daquilo que se revelou plenamente em Cristo Jesus. De forma que, se o povo de Israel usufruiu de comunhão através de rituais, através da mediação de um sacrifício, imagine o quanto nós podemos aproveitar de comunhão com o Senhor, tendo agora livre acesso ao Pai. O escritor aos Hebreus diz que nós podemos entrar com confiança, com ousadia no trono da graça. Hoje nós temos entre nós o Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra habitou, é interessante que ela tem a mesma tradução do tabernáculo, de forma que muitos traduzem Jesus, o Verbo, tabernaculou-se entre nós. De modo que não precisamos do tabernáculo, temos livre acesso ao Pai, e Jesus habita no meio do seu povo, habita entre nós, está aqui conosco, e ainda mais, Ele habita em nosso coração. O nosso Deus está conosco, Ele é o Emanuel, Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Portanto, meus irmãos, o pão da presença, a mesa, em última análise, apontava para Jesus como sendo o pão do céu. Ele é o pão da vida, Ele é o verdadeiro maná celestial, e todo aquele que come a sua carne e bebe seu sangue, isto é, aquele que crê nele, tem a vida eterna. Partindo para os nossos momentos finais, meus irmãos, dada a importante significação da mesa no Antigo Testamento, eu quero vos lembrar que uma das estratégias mais eficazes de Satanás consiste em nos manter tão ocupados que não ficamos mais em casa, que não temos mais tempo de usufruir da comunhão à mesa. O papel de Satanás é nos distrair, nos desviar do caminho, nos assegurar que nós estejamos tão ocupados fazendo coisas boas que não tenhamos tempo para chegar à nossa casa, arrumar a mesa e usufruir de comunhão com os nossos. Essa é a estratégia do Satanás, que não age com chifres, com tridentes e com rabos, mas que age sorrateiramente, minando, roubando o nosso tempo, para que não aproveitemos o privilégio de usufruir das refeições à mesa em comunhão com os nossos. Portanto, meus irmãos, se é no lar que o coração se forma, então é à mesa que o coração se conecta. À mesa nós experimentamos o pão da presença, a presença redentora de Jesus, que fortalece a nossa família, que une o casamento, que alimenta o nosso coração. Portanto, o meu desejo é que você viva nesta noite, nesse Dia das Mães, aquilo que se encontra no Salmo 128. Olha o que diz o Salmo 128. Tome isso para a sua vida. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Este que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher, as mamães, serão como videiras frutíferas em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira, ao redor de onde? Da mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. A verdadeira prosperidade, ela consiste numa família na presença do Senhor. A verdadeira prosperidade consiste em uma mãe que é frutífera,
e que tem os seus filhos não soltos, à torto e à direita, não filhos unicamente bem-sucedidos profissional e academicamente, mas que tem os seus filhos ao redor da mesa, de modo que pode compartilhar de comunhão com estes, de modo que pode viver como uma família verdadeira, que participa da comunhão dos santos e, sobretudo, da comunhão com o nosso Senhor. Então, meus irmãos, a mesa de jantar é o único lugar em que a família se senta a 1 metro de distância, face a face, e a conversa de 30 minutos a 1 hora é um lugar em que a alma é alimentada, o caráter é formado, e é ali na mesa também que a presença sobrenatural do próprio Deus vem para operar em nosso coração. Será que a sua vida é tão ocupada que você não tem mais tempo de sentar-se à mesa? Será que os seus familiares são tão desinteressantes que você precisa sempre, é dependente para se alimentar de um aparelho celular ou de um programa de televisão? É importante hoje, meus irmãos, que relembremos nesses dias das mães a importância de sentarmos à mesa, lembrando que o nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele quer habitar no meio do seu povo, Ele quer habitar no seu lar, e para tanto Ele quer assentar-se contigo à mesa. Se você não tem tempo para sentar com o seu próximo, com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua mãe, que dirá sobre o tempo de desfrutar da comunhão com o Senhor? A comunhão com o Senhor não é vivida única e exclusivamente dentro deste templo, nos domingos de 18 às 20 horas, mas é vivida no seu quarto de guerra, nos seus momentos de oração, em comunhão com Ele, e também de forma especial, quando você se assenta à mesa e pede ao Senhor que o pão nosso de cada dia não nos falte, de modo que Ele se assente à mesa conosco. E onde o Senhor está, meus irmãos, algo acontece. Onde o Senhor Jesus está, há provisão, há milagres, há transformação de água em vinho, há restauração de relacionamentos, há cura, há alegria, há perdão, há paz, há gozo e há alegria. Reative agora, urgentemente, a mesa em sua casa. Usufrua de uma refeição com os seus familiares e convide o Senhor para se assentar à mesa com você. Eu me lembro do episódio em que Jesus aparece após a ressurreição em Lucas capítulo 24. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Como Jesus foi reconhecido? Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, Ele tomou o pão, Jesus, e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento Ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Resultado, eles disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando Ele partiu o pão. Jesus foi reconhecido, a sua ressurreição foi efetivada, a sua fé foi efetivada na vida daqueles discípulos, na mesa, no partir do pão. Jesus foi reconhecido no partir do pão. Portanto, se lembre, meus irmãos, que devemos usufruir e comungar com Jesus e com os nossos familiares à mesa hoje, porque isso é apenas um ensaio. Assim como o Antigo Testamento é uma sombra dos tempos atuais, os tempos atuais também são sombras da glória que nos há de ser revelada. Para encerrar, medite
em Apocalipse capítulo 19, versículo 4 ao 9. Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos que se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono disseram: Amém, Aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida ouvi algo semelhante, outra vez ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. E o anjo disse: escreva isto: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. O modo como você trata a mesa hoje é um prenúncio ou não de como será a sua comunhão à mesa no porvir. Se você não desfrutar da comunhão com o Senhor Jesus hoje, talvez você incorra no risco de não desfrutar da comunhão com Ele no porvir. Agora, se você é nascido de novo, se você foi salvo pela graça mediante a fé, você deve comungar com o Senhor hoje, como sendo um ensaio para a refeição em que Ele mesmo nos servirá nas bodas do Cordeiro. No momento, em breve, num abrir e fechar de olhos, o Senhor virá buscar a sua noiva e nós o veremos face a face e desfrutaremos de plena comunhão com Ele. Eu encerro essa mensagem te convidando, meu querido irmão, minha querida irmã, a valorizar os seus momentos de refeições durante esta semana. A mensagem é simples hoje, é simplesmente esta: valorize a mesa, valorize as refeições, agradeça pela provisão, confie no provedor, desfrute da comunhão com os seus e, sobretudo, da comunhão com o Senhor que tabernaculou-se em nosso meio e que quer se assentar e se revelar a nós também no partir do pão. Portanto, eu convido você que ainda não aceitou, não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu te lembro do convite que ele faz à igreja em Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus te convida hoje para sentar-se à mesa com Ele. Você que porventura tem negligenciado a mesa, mas sobretudo tem negligenciado a presença de Jesus, o Todo-Poderoso Salvador, em sua vida. Hoje você tem a oportunidade de voltar para os braços do Pai. Hoje Ele te faz o convite, te chamando ao arrependimento, desejando ceiar contigo, ter uma refeição contigo, de forma que esta comunhão, meus irmãos, preenche todo o nosso ser e nos dá uma verdadeira motivação para seguirmos em frente e, sobretudo, nos garante a vida eterna. Há alguém nessa noite que deseja reconciliar-se com o Senhor, voltar para os braços do Pai? Eu quero orar por você e o Senhor está te esperando de braços abertos, ansioso por habitar também em seu coração. Alguém deseja voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Eu quero te conhecer e orar por você. Se não há, eu te convido a curvar as suas cabeças, para que nós possamos orar juntos. Pai querido, te agradeço, Senhor, por momentos de comunhão na Tua presença. Eu te peço ao Senhor, que durante essa semana,
durante as próximas, até a sua vinda, o Senhor nos ajude a não negligenciarmos o nosso tempo à mesa. Que nós, Pai, usufruamos da comunhão e da provisão que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar restauração de lares. Que através das refeições nessa semana haja testemunhos, Pai, de perdão, de reconciliação, de alegria, de vida verdadeiramente feliz em Tua presença. Habite em nosso meio, habite em nossos corações. Sente-se à mesa conosco durante todos os dias, ó Pai, e abençoe as nossas mães, para que elas sejam prósperas e para que os seus filhos estejam ao redor da mesa delas, felizes, congratulando e crendo que em breve o Senhor virá para buscar a tua noiva e o veremos como tu de fato és. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Pegue essa palavra para a sua vida e jamais negligencie os detalhes pequenos da nossa vida que fazem toda a diferença. Amém?